Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus estão... Não, vamos fazer direitinho. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, avançando pela fé. Glória a Deus. Que bom que estamos aqui na presença do Senhor, no nosso culto da família com a escola dominical. Graças a Deus, é o primeiro culto dessa nova coordenação que o Senhor me deu essa missão através do nosso pastor. Eu queria pedir que toda a igreja ficasse de pé. Nós vamos fazer agora um momento de oração, um momento de adoração. E desde já, durante todo esse momento, a gente acredita que vai ser uma hora e 10, seja um momento totalmente destinado à adoração. Adoração a Deus, a entrega, a renúncia, porque tudo aquilo que nós viemos fazer hoje não se limita a nada que não seja adorar o nosso Deus. Nós queríamos pedir para você que feche seus olhos, curve sua cabeça, que nós venhamos entoar esse louvor, o ministério de louvor, para que nós venhamos entronizar o Senhor neste momento. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Novamente. Ao único que é digno de receber. Cante mais alto, cante mais alto. Entregue tudo, entregue tudo. A força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Com tudo que é no seu coração, cante. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno, Senhor Jesus, de receber. Nós te entregamos essa aula, te entregamos esse culto. Te agradecemos porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, por toda a oportunidade que Tu nos dá. E eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque Tu és fiel. Todos os dias Tu és fiel. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos esse culto a Ti. Entregamos tudo de nós. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Entregue tudo, entregue tudo. A Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Só igreja, só igreja. Coroamos. Só igreja. Coroamos. Entregue, A entregue. Ti. Aleluia, aleluia. Coroamos.
Aleluia. a Ti. Aleluia, aleluia, Senhor. Tua presença é real aqui. Nos rendemos. Aleluia. Aleluias. Senhor, aleluia. Todos juntos. Vamos lá. Oramos. Aleluia. Nós Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Nós Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos. Nós Consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, consagramos. Fale com o coração. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor. Irmãos, que maravilha. Que a gente possa sempre trazer a presença do Senhor nesse momento de culto, nos nossos cultos, que eles possam sempre ser assim, consagrando Ele ao Senhor e trazendo a presença dEle. Irmãos, hoje nós estaremos falando sobre o lado ruim da história de Gideão. Todos nós aqui sabemos que Gideão, ele foi o juiz de Israel que levou sob o comando de Deus os 300 homens, Gideão e os 300, para a conquista de Midian. Só que tem um lado da história que poucas pessoas conhecem, que não é tão aproveitável assim, mas está na Bíblia. Não é tão aproveitável de exemplo bom, mas é aproveitável sobre aquilo que nós não devemos fazer. Hoje nós vamos ler a lição 4 da nossa revista DBD. A lição 4 tem o tema Juízes 8. Gideão rejeita governar e leva o povo a pecar. Bom, em Juízes 8, nós temos 35 versículos e nós já lemos parte deles na aula passada, na lição 3. Hoje nós vamos fazer a leitura de Juízes 22 ao versículo 35. Então, por favor, a mídia, se puder colocar aqui na tela, versículo 22 até o 35, vamos fazer uma leitura responsiva. Abram suas Bíblias, por favor, nesse versículo. Juízes 8, 22. Enquanto vocês procuram, queria agradecer ao nosso pastor, nossa pastora, que confiaram essa missão a nós, pastor Araújo, pastora Rejane, meus pais. Eu os amo de coração. Estão em viagem agora, a trabalho. Também aproveitando um pouco o momento juntos, eu estou em casa cuidando dos menores, dos irmãos. Mandar um beijo para vocês, voltem logo, estamos com muita saudade. Beijo. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos ler de forma responsiva. Responsiva, vocês leiam um versículo, eu leio outro. Eu vou começar com o versículo 22, você leia o 23, 24, e a gente vai assim sucessivamente. Vamos lá. Então, 22. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas.
E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. 25. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Versículo 30. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. 31. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. 35, último. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Meus irmãos, pode se assentar, obrigado. A história de Gideão se encontra do capítulo 6 de Juízes até o último versículo do capítulo 8. E o chamado de Gideão, sejam bem-vindos, pastor Edson, Suane, sejam bem-vindos, obrigado. A história de Gideão se encontra dentre esses capítulos. E é uma história muito bonita, porque o anjo do Senhor vem a Gideão e faz a ele vários testes. A gente viu isso na aula passada, na lição 3. Quem quiser revisitar, está nas nossas mídias sociais, no nosso canal no YouTube, a lição 3, ministrada pela irmã Neida, inclusive. E é uma história muito bonita, mas a própria revista ressalta que Gideão ele faz grandes coisas, mas ele peca. Pecar significa errar o alvo, perdão. Pecar significa errar o alvo. E Gideão ele peca quando ele acredita que as grandes coisas que ele fez se deram por glória própria, por mérito próprio. E ele dá uma grande lição para nós. A gente vai ver durante a revista, mas eu já advirto a vocês. A grande lição que Gideão dá são duas. Primeira, na metade da história para trás, quando ele convoca os 300 homens, é confiar ao Senhor todas as nossas capacidades. Tudo aquilo que ele nos entrega, nós temos que entregar ao Senhor de volta, porque não adianta a gente acreditar que temos capacidade suficiente para recrutar, seja lá quem for, para tocar determinada missão, para executar aquele serviço no nosso trabalho. Não. Aquilo que nós fazemos, tudo vem do Senhor. O Senhor, ele limita Gideão escolhe os homens, determina quem vai para a guerra, quem não vai. Gideão, ele escolhe. E o Senhor reduz a 300 homens. Primeiro, para mostrar para Gideão que aquilo que ele enxergou naqueles homens não era aquilo que o Senhor enxergava, não era aquilo que o Senhor havia preparado. Então, as nossas forças, muitas das vezes, principalmente na casa do Senhor, elas não significam muita coisa, porque é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem nos direciona.
Então aqui eu falo com irmãos da nossa igreja, eu também falo com irmãos que estão assumindo coordenações, assim como eu, e eu já adianto para vocês que as nossas forças não são muita coisa. A única coisa que nós temos que ter, isso a gente falou também no treinamento de liderança ontem para os jovens, é o coração disposto a servir. Quando estamos com o coração disposto a servir o nosso próximo, servir a casa do Senhor, o Senhor vem e manifesta a sua força, o seu poder através de nós. E aí Gideão, depois de conquistar o território medianita, ele acha que ele tem a capacidade em si mesmo. A leitura adicional é engraçada, porque ela é meio irônica. Acho que foi o pastor Samuel que fez. Ele coloca: estava subentendido que o juiz deveria afastar o povo da infidelidade ao Deus verdadeiro. Gideão levou o povo à infidelidade. É apenas nessa altura, ou seja, perdão, irmãos, a leitura adicional está disponível só para o professor. Eu estou apenas trazendo para vocês, porque como não está disponível, é bom dar esse toque do que o pastor Samuel passa para o professor. Enfim, continuando. É apenas nessa altura que nós descobrimos que, durante a vida de Gideão, a terra teve paz durante 40 anos. Mas nós já sabemos que é uma paz ilegítima. É paz sem adoração e paz sem obediência. Então, irmãos, quando nós estamos acreditando que a nossa vida está tranquila, mas nós sabemos lá dentro que nós não estamos adorando, nós estamos desobedecendo de alguma forma, não se engane, em algum momento as coisas irão dar minimamente errado, ou maximamente errado. Não se engane, se você acha que a sua vida está em paz, está em tranquilidade, mas você sabe que você está com dificuldade na adoração, na obediência ao Senhor, na obediência aos seus líderes, no trato, na humilhação ao seu próximo, pode ter certeza que o Senhor, em algum momento, Ele vai cobrar. Então, por favor, desde já, antes de eu entrar de fato na lição, vamos ter cuidado redobrado nesse ano. Eu sei que a gente já está próximo do mês de fevereiro, mas é muito importante que a gente vire algumas chaves enquanto ainda dá tempo. Chaves de humilhação, chaves de adoração, chaves de obediência. Bom, a lição está distribuída em 3 tópicos. Tópico 1, resistências internas. O tópico 2, Gideão derrota Midian. E o tópico 3, Gideão recusa governar. No tópico 1, que são as resistências internas, a tribo de Efraim eu já vou trazer um pouco de contexto histórico para vocês. A tribo de Efraim, dentre as 12 tribos de Israel, era a tribo melhor militarizada. Ela tinha o maior quantitativo de homens, o melhor arsenal de guerra. Mas aí é mais uma lição que o Senhor dá na guerra dos 300 contra o povo de Midian. Gideão com certeza deve ter escolhido alguém da tribo de Efraim. Mas o Senhor, Ele não só tira 90% do quantitativo que Gideão escolheu, como o Senhor tira da seleção todos os homens de Efraim, todos, para provar ao povo de Israel que não é por força, não é por violência, não é por quantitativo, não é por qualidade, e sim por quem está disposto a entregar todos os seus dons, todo o seu talento, todo o seu coração ao Senhor, porque é isso que faz o povo de Israel vencer a guerra. Mas tudo bem, a tribo de Efraim, ela meio que não entende isso. E em determinado momento, após a vitória dos 300, eles ficam meio descontentes por Gideão não tê-los convocado para a batalha. Pelo contrário, Gideão ele até meio que volta atrás, e depois que os 300 ganham, eles invadem. Vou só relembrar como foi a história dos 300. Vou tirar meu relógio que está me incomodando aqui. Tem até a música que as mulheres cantam, né, das histórias de 300, é muito bacana. A história de 300 é simples. O Senhor escolhe Gideão para que convoque o povo de Israel, um número, para derrotar os midianitas. Os midianitas eram um povo de Midian, que era inimigo de Israel. Ponto. Gideão escolhe um quantitativo enorme de homens, aparentemente, como diz a música, preparados, corajosos, prontos para lutar. Mas o Senhor ele enxerga que não seria na força, não seria na violência, não seria na preparação.
e sim naquilo que Deus queria mostrar para o povo de Israel, uma lição que ele queria entregar. Então Deus tira da seleção 90% dos homens e separa somente 300. E mediante a sabedoria de Deus, ele pega o povo para atacar a cidade de Midian pela parte da noite. E o povo, com tochas e cântaros, quebra, toca fogo nesses cântaros, e o povo de Midian, que estava abaixo, pensava que era um grande exército. E eles estavam dormindo também, eles acordam assustados e acabam não tendo uma chance de reação. E nessa, parte é morta e parte foge. E Gideão, essa é a história. E Gideão, quando volta a Israel, ainda faltam 2 reis que fugiram. 2 reis da tribo de Midian, do reinado de Midian, que fugiram. E ele convoca o povo de Efraim. Só que o povo de Efraim fica meio sem reação e, Gideão, como é que é isso? Tu não nos convocaste para a guerra principal e agora tu queres nos convocar para que nós persigamos 2 reis que estão em fuga. E o povo de Efraim se ira e tenta até mesmo fazer uma rebelião contra Gideão. Mas Gideão, aparentemente, ele age com diplomacia. Ele diz que o povo de Efraim é realmente superior, mas foi uma vontade de Deus. E agora, Gideão queria de fato que o povo de Efraim avançasse para perseguir os reis. E aí, tudo bem, o povo de Efraim acaba perseguindo atrás dos reis e conseguindo. Mais à frente a gente vai ver isso. Depois, logo em seguida, o Gideão ele acaba replicando uma situação que aconteceu durante a Guerra dos 300, que é, ele se ira contra Sucote e Penuel, 2 cidades dentro do território de Gade, que é uma das tribos. Sucote e Penuel eram 2 pequenas cidades dentro de uma tribo. O que eles fizeram? Durante a Guerra dos 300, o povoado, os líderes dessas 2 cidades, eles recusaram ajuda a Gideão, temendo que, numa vingança de Midian, aquelas fossem as primeiras cidades a serem derrotadas, a serem escravizadas, humilhadas, sendo que, independentemente daquilo que eles fossem, da ajuda que eles iriam prestar a Gideão, se Midian, porventura, se Deus permitisse que Midian se vingasse e retornasse contra eles, eles também poderiam ser destruídos, mas eles recusaram ajuda. E, diferentemente de como Gideão agiu com Efraim, que tinha um exército gigante, um aparato militar gigantesco, as 2 cidades que não tinham, Gideão ele simplesmente abandona toda a diplomacia que ele tinha exercido com Efraim e ele promete às 2 cidades uma vingança, uma ira completamente desmedida. A própria revista ela faz questão de ressaltar, e eu abro aspas aqui. A situação parece nos revelar que Gideão tendeu a demonstrar humildade diante de uma tribo com expressiva força militar, mas ressentiu-se e irou-se contra cidades sem poder bélico, que temiam pela própria segurança, e não lhe davam o reconhecimento que ele achava que merecia. E eu queria que, desde já, vocês abrissem a Bíblia em Mateus 11, 29, Romanos 14, 1 e Filipenses 2, 3, capítulo 2, versículo 3 e 4. 3 pessoas, por favor, para ler esses 3 versículos. A gente sempre fala, quando a gente pega no dia da Bíblia, e enquanto vocês vão procurando, eu vou fazendo essa abertura para esses 3 versículos. A gente sempre fala no dia da Bíblia que Jesus, ele é um exemplo em cada livro da Bíblia. E nessa parte de Juízes, Jesus ele também é descrito como um exemplo. Diferentemente daquilo que Gideão fez, Deus ele nos ensina, através da vida de Gideão, a sermos mansos e humildes de coração. Não só com aqueles que estão acima de nós, que podem em algum momento se voltar contra nós, como aqueles que estão abaixo de nós. Não adianta nada nós sermos humildes e reconhecermos a grandeza e a soberania, entre aspas, das pessoas que estão acima de nós, nos liderando. Nós também temos que reconhecer a mesma grandeza
E a mesma soberania também, entre aspas, das pessoas às quais nós estamos liderando, das pessoas às quais nós estamos servindo. Porque não adianta nada, não adianta nada. Isso é interpretado para Deus, pode ter certeza, como eu quero usar um termo mais simples, mas é como se fosse uma hipocrisia. Não adianta nada a gente servir a quem nós temos que servir para cima e não servir a quem nós temos que servir para baixo. O grande exemplo que Juízes dá sobre Gideão, na história toda, é esse. Por favor, quem abrir em Mateus 11, 29, leia, por gentileza. Por favor, quem abriu em Romanos 14, 1, leia, por gentileza. E quem abriu em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. A lição, vocês percebem, e isso o nosso pastor já falou várias vezes, que o Antigo Testamento ele sempre vai remeter para o Novo Testamento. A atitude de Gideão em passar pano, como diz na linguagem mais jovem, para quem tinha capacidade de ter um expressivo militar contra e não ser nem um pouco complacente com quem não tinha, com quem dependia da ajuda de outros para subsistir, demonstra claramente a remissão dessa situação a Jesus, ao Novo Testamento, em que a Bíblia diz, no Novo Testamento, através de Paulo, que nós devemos considerar os outros maiores do que nós mesmos. Gideão fez totalmente o contrário disso. Mas tudo bem, o Senhor ainda era com Gideão. Tudo aquilo era questões de personalidade, infelizmente. E aí mais à frente, no tópico 2, a gente vai ver que Gideão ele derrota Midian. Gideão finalmente ele derrota os midianitas e liberta Israel da opressão. Mas, infelizmente, o sucesso revela graves deficiências no seu caráter. Bom, lembra que eu falei que Gideão tinha pedido para a tribo de Efraim capturar os 2 reis restantes? Pois é, os midianitas eles fogem do cerco feito pelos 300 e avançam bastante, avançam. Quando eles pensam que não tem mais ninguém para ir atrás deles, eles param. E é nesse tempo que a tribo de Efraim, com um pequeno bando, simplesmente destrói todos os midianitas restantes e captura os 2 últimos reis. E aí, Gideão consagra a vitória final sobre o povo de Midian. Ou seja, só para a gente lembrar, a vitória sobre os midianitas ela se dá metade naquela noite épica dos 300, em que o povo de Israel cerca a cidade pela parte da noite, com tochas e cântaros, assusta o povo e destrói a cidade. Essa é parte da vitória. A outra vitória se dá quando o povo foge e cerca de semanas depois, quando eles pensam que não há mais ninguém perseguindo eles, parte da tribo de Efraim cerca o povo e destrói eles. A vitória se dá em 2 momentos. Guardem essa informação, ela termina aqui, mas é bom guardar porque é algo muito diferenciado. As pessoas sempre dizem que a vitória do povo de Israel sobre os midianitas naquela noite foi ali. Não foi só ali. Ela tem 2 momentos muito, muito bem destacados. Parte naquela noite e parte semanas depois, quando o povo foge, se estabelece num local onde eles pensam que não há mais perseguição, e parte da tribo de Efraim cerca o povo e destrói eles. E aí, Gideão, com a vitória, ele executa a vingança dele. Abra uma Bíblia, por favor, em Juízes 8, 16 e 17. Pode ler, por favor.
Exatamente. O Gideão ele faz as duas cidades exatamente como ele havia dito. Não houve nem o tempo do arrependimento. Ele vai na cidade de Sucote, ele faz duas coisas diferentes. Na cidade de Sucote, ele pega os anciões e submete eles a uma tortura. Pega os espinhos dos abrolhos e machuca os anciões. A Bíblia não diz se ele chega a matar ou não, mas pela promessa que ele fez, a gente acredita, os estudiosos acreditam, que Gideão tenha matado os anciões através de tortura por espinhos. Mas na cidade de Penuel, a Bíblia já confirma que ele derriba a torre principal da cidade e executa todos os homens da cidade. Gideão ele executa a vingança não por uma ira santa, porque o povo, diferentemente do povo da época de Moisés, por exemplo, o povo estava duvidando do Senhor, ou estava tendo aqueles conflitos existenciais que queria voltar para o Egito. Não. Gideão ele executa os povos, as duas tribos, por meros motivos pessoais, porque o povo decidiu não entregar pão e ele simplesmente fora da vontade do Senhor acha que por ter ganhado, por ter vencido a guerra contra os midianitas, ele tem o direito de reclamar não apoio, a não ajuda de quem não tem ajudado. E ele pega a tribo mais pobre, as tribos mais pobres, que como diz a palavra mais em cima, eram uma das tribos mais pobres, as cidades de Sucote e Penuel, e simplesmente destrói completamente. E mais à frente, no versículo 18, ele faz uma vingança de sangue. Quem puder abrir em Juízes 8:18, por gentileza, leia. Exatamente. O próprio texto, a gente precisa ler mais de uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes para entender o que o texto diz. Mas o texto ele explica, explicado na verdade pelo pastor Samuel, por quem elaborou a revista. O pastor Samuel é um dos produtores dessa revista, que Gideão ele não terminou a perseguição. Como eu falei, lembra que eu falei, metade da vitória se deu à noite, naquela época a vitória dos 300, e a outra metade se deu na perseguição que durou semanas ao resto do povo. E a revista, ela faz uma interpretação da palavra, em que o Gideão ele persegue os dois reis restantes, não porque ele queria terminar de executar aquilo que Deus tinha direcionado. Não. Gideão ele executa, ele captura os dois restantes porque eles tinham sido responsáveis por matar os irmãos de Gideão. E aí a gente já já começa a perceber que Gideão ele vai desde Sucote e Penuel, contra a vingança pessoal, em que ele executa os habitantes de Penuel, os homens, e ele humilha os anciões da cidade de Sucote, e agora ele tem uma razão pessoal, ele traz os reis Zeba e Salmuna de volta para a cidade para matá-los, tudo isso por razões pessoais. Obviamente, vingar a morte de parentes era prática aceitável naquela época, mas Gideão, tipo assim, vamos imaginar, até isso porque eu ainda não falei a informação principal, até o momento que ele decide vingar a morte dos seus irmãos, tudo bem, só que quando Gideão ele traz de volta os reis para a cidade natal dele, ele transforma a execução deles, como a revista diz, num espetáculo de humilhação pública. Ele submete o próprio filho de Gideão, ele submete seu próprio filho a uma situação perturbadora, incentivando a violência. E no fim, desafiado pelos próprios reis,
Gideão, ele ignora o fato que ele submeteu o filho a executar, e ele mesmo acaba executando essa vingança contra os reis. Então, a gente tem três situações que revelam que Gideão já estava dentro do próprio mandato de juiz. Gideão estava se afastando do Senhor. E aqui cabe ressaltar que Gideão ele foi o primeiro juiz, infelizmente o primeiro juiz, que dentro da sua própria existência como juiz, se afastou daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Então Gideão ele humilha os anciões de Sucote, executa os homens de Penuel, ele persegue, o povo midianita nessa empreitada por razões estritamente pessoais, e ele submete os próprios reis a uma execução pública, humilhatória, por motivos também estritamente pessoais. E aí, Gideão, até aí, em tese, estaria tudo meio estranho, meio desconfiado, até o momento que o povo ele pede a Gideão que reine sobre eles. O povo, num exercício de ausência de reconhecimento daquilo que o Senhor era, voltando aos tempos de Moisés, o povo tenta se equiparar aos outros povos, pedindo a Gideão que se torne rei. Eu vou ler aqui o versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Quem lê até o versículo 23 pensa: meu Deus, o Gideão, que é a parte que a gente leu aqui mais cedo, Gideão agora tá com Deus e tá tudo certo, ele está reconhecendo o Senhor, ele é top. Mas na verdade Gideão ele estava fazendo mais daquilo que ele queria fazer, que era simplesmente ter honra, ter glória para si, porque no versículo 24 ele fala: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque ele já sabia que o povo de Israel tinha pendentes de ouro, e ele diz aqui no versículo 26 que o povo de Israel tinha muito mais, na verdade, de 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e fora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. Ou seja, Gideão, não, eu não quero ser rei, mas eu quero que vocês me deem o prêmio que os reis recebem, e principalmente as vestes dos reis dos midianitas que nós capturamos. Então, Gideão, com o coração e com a boca, na verdade é o contrário, com a boca ele diz algo, mas com o coração ele diz algo completamente diferente. E isso é outra lição que Gideão, infelizmente, ele submete para nós. Eu acho muito bacana porque a história dele é muito bonita, até o momento daquela noite épica, daquela noite histórica, da noite que os 300 conquistaram a cidade de Midian. É muito bonita, mas depois passa a se tornar uma história de um ser humano quase que normal, um ser humano como eu e você, que muitas das vezes nós acabamos por trocar aquilo que Deus prepara para nós por aquilo que nós queremos que Deus prepare para nós. Vestes, reinos, vinganças pessoais, aquilo que pessoas fizeram contra nós, nós queremos devolver para elas, queremos dinheiro, queremos tantas outras coisas, quando Deus somente queria que Gideão tivesse um coração voltado para ele. Bom, eu queria que vocês lessem, por gentileza, o versículo 27, que o versículo 27 é muito, muito forte, por favor.
Deus ele deixa o povo de Israel nessa situação para ver se, mesmo Gideão agindo de forma humana, de forma carnal, por assim dizer, se o povo ia se manter firme, mesmo tendo um juiz que estava desandando. Mas Gideão, ele avança na marcha 5. Ele pega o ouro que ele pediu, ele recusa, né, o reinado sobre Israel e pede quase uma boa parte do ouro que as tribos tinham. E com esse ouro ele faz uma estola sacerdotal. É muito engraçado isso. Eu fico, quando eu estava lendo essa lição hoje de manhã, eu fiquei... O cara recusou ser rei, pediu todas as honrarias de um rei, e não bastasse isso, ele se comportou como se fosse um sacerdote. Ele simplesmente consegue desvirtuar todas as profissões, todos os cargos públicos disponíveis naquela época, que era o de rei e sacerdote. Mais à frente, o povo de Israel teria um rei e um sacerdote. E Gideão é o primeiro mau exemplo de um rei, e o primeiro, mesmo não sendo, e o primeiro mau exemplo de um sacerdote. O primeiro mau exemplo de um sacerdote também não sendo, porque ele faz uma estola sacerdotal, uma vestimenta sacerdotal, em que ele carrega as pedras preciosas, e ele simplesmente submete o povo de Israel a práticas pecaminosas. A práticas pecaminosas. Isso jogando de forma bem baixa mesmo, porque a Bíblia fala que o povo de Israel se prostitui ali após ele. Então, o Gideão se prostitui. Se a gente for ler a Bíblia de forma literal, o Gideão ele se prostitui com as vestes sacerdotais. Então ele constitui para si com o ouro a estola sacerdotal, e com a veste sacerdotal ele se prostitui. E o povo de Israel, observando aquela presepada, se prostitui após ele. E isso, como diz a Bíblia, foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Ou seja, foi por vergonha a Gideão e toda a sua casa. Mas apesar disso, Israel ele teve 40 anos de paz. Mas durante esse tempo não se voltou a Deus em fidelidade, como das outras vezes. Isso acabou voltando-se contra Gideão e a sua casa, pois, pela primeira vez, um juiz levantado por Deus, na tentativa de trazer glória para a sua casa e para a sua cidade, levava o povo a pecar. A única lição, claro que tem várias lições pontuais muito importantes, mas se tem uma coisa que a gente precisa aprender quando a gente sair daqui é que a partir do momento que nós levamos a glória para algo terreno, não precisa necessariamente ser para a gente. A partir do momento que nós levamos a glória para aquilo que estamos fazendo, eu vou dar o exemplo. Eu toco no Ministério de Louvor. É um exemplo verdadeiro. A partir do momento que eu falar assim, não, eu quero que o Ministério de Louvor seja o melhor grupo, a melhor missão dessa igreja, eu vou fazer de tudo para trazer uma glória para esse Ministério de Louvor, provavelmente não, com toda certeza será em algum momento motivo de vergonha para mim e para o Ministério de Louvor. Se em algum momento alguém da missão com mulheres falar assim, eu quero agora fazer com que a missão com mulheres seja a melhor missão e seja cheia de honra, cheia de glória, trazer todas as honras, todas as parabenizações para essa missão, não só a missão com mulheres, já que o pessoal não está aqui, eu falei de mim porque eu estava aqui, o Célio também estava aqui. Missão com mulheres, missão com homens, qualquer uma missão, qualquer grupo que queira trazer glória para si, será motivo de vergonha perante Deus. Deus ele não deixará em nenhum momento que a glória seja dividida com alguém, com outras pessoas, com quaisquer pessoas que não sejam ele. Então essa é a principal lição que nós temos que tirar dessa história de Gideão. Que Gideão, ele, apesar de ele conseguir uma vitória épica, que é lembrada até hoje, a partir do momento que ele transformou essa vitória num motivo de glória pessoal, num motivo de glória para sua cidade, para sua família, o povo, ele conseguiu a proeza de, tendo um juiz instituído por Deus, levar todo o seu grupo, todo o povo de Israel a se prostituir, todo o povo de Israel a pecar. E aqui nós temos uma aplicação pessoal. Eu vou ler para vocês e logo em seguida a gente finaliza a lição.
Consequências desastrosas advêm quando buscamos reconhecimento próprio às custas do sucesso que Deus nos proporciona. Nosso desejo genuíno deve ser o que de Cristo cresça e que nós diminuamos. Amém? Eu vou ler de novo. Vamos ficar em pé, por favor, quem já está terminando. Vamos ficar em pé. Vou ler de novo. Consequências desastrosas advêm quando buscamos reconhecimento próprio às custas do sucesso que Deus nos proporciona. Nosso desejo genuíno deve ser o que de Cristo cresça e que nós diminuamos. Que nessa manhã nós possamos entregar a Deus todos os nossos sucessos, todas as nossas vitórias, todas as nossas conquistas, e que elas não venham servir de motivo para que a nossa casa se vanglorie, que não venha servir para que o nosso grupo, seja ele qual for, no trabalho, na igreja, se vanglorie, que não venha servir para que nós mesmos não nos vangloriemos, porque a partir do momento que nós fazemos isso, há consequências desastrosas para nós e às vezes também para a nossa família. Por consequência, às vezes a nossa família está ali apenas intercedendo por nós, apenas apresentando a nossa vida em oração, mas nós, por trazermos glória para aquilo que Deus deveria apenas ser honrado, apenas Ele, nós trazemos consequência para todas as pessoas que um dia intercederam por nós, nos resguardaram em oração, nos resguardaram espiritualmente, financeiramente falando. Então, a partir do momento que nós entendemos que a honra e a glória de todas as nossas vitórias devem ser somente a Deus, as consequências serão as melhores possíveis. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos entregar essa lição, pedir que o Senhor Ele guarde esses ensinamentos e nos faça lembrar todos os dias dessas consequências desastrosas que Gideão teve sobre a vida dele. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu te peço, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que nós venhamos em todos os momentos lembrar que a honra e a glória das nossas vitórias sejam para Ti. Não deixa, Senhor, o nosso coração se ensoberbecer. Não deixe, Senhor, o nosso coração se vangloriar. Não deixe, Senhor, nós não nos humilharmos. Que todas as nossas vitórias, seja uma vitória mínima, como conseguir acordar mais cedo, seja uma vitória máxima, como passar na OAB, que foi o meu caso. Não deixe, Senhor, que nós venhamos nos vangloriar. Que tudo isso seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que tudo isso, Senhor, seja para que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a sermos mais humildes. Nos ajuda, Senhor, a termos mais mansidão. Nos ajuda, Senhor, a perdoar o nosso próximo. Não nos deixa, Senhor, nos vingarmos contra quem não nos ajudou. Não nos deixa, Senhor, nós humilharmos, Senhor, as pessoas que têm menos capacidade que nós. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a nossa servidão sobre as pessoas que são acima de nós e principalmente sobre quem estaria por algum motivo abaixo de nós. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar esse louvor que veio em boa hora. A revista ela é muito intuitiva e graças a Deus o pastor estava afiado ali. Pode dar a inicial. Cante a Ele. Entregue. Renuncie. Cante
cante com vontade, cante com força, entregue, entregue. E menos de mim, mais de Cante a Ele, mais de ti. Cante a Ele. de ti. Mais de ti. E menos de mim. Entregue seu culto ao Senhor. Não olhe para quem está do seu lado. Olhe para si, olhe para si, olhe para você mesmo. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Mais, entregue. Entregue mais, entregue mais. Que Ele cresça, Renuncie tudo. Renuncie tudo. que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluias. Deus, aplauda com alegria. Aplauda com alegria. O Senhor está aqui. Gente, eu vou ser sincero. Eu fico assim preocupado quando a igreja aplaude ao Senhor sem sal. Aquele aplauso insosso, aquele aplauso triste. Nós tivemos uma ministração aqui que foi uma bênção. Eu estava ali, mas eu ligado, atento. E eu creio que você também, você veio aqui para adorar o Senhor. O diácono Mateus falou que a razão da nossa permanência aqui é a adoração a Deus. Então vamos aplaudi-lo. Ó, como é diferente, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas agora, amados, nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, né? E a palavra de Deus no capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 9, parte A, diz assim: o povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Fecha os teus olhos, é o momento que você vai devolver o seu dízimo, é momento que você vai ofertar, e louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santo Deus de Israel, Pai, obrigado pela oportunidade que nos concede, Pai, que Tu nos concedeu de aqui chegar, Senhor, para Te adorar. E agora, Pai, como de bem diz a Tua palavra, voluntariamente, Senhor, vamos devolver aquilo que não nos pertence, que é o dízimo que a Ti pertence, ó Pai, e ofertar com as nossas ofertas, faz multiplicar, faz transformar, faz com que portas se abram, Pai, e o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e glorificado para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluias. Oferte com amor, oferte com carinho. Vamos louvar o nome do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi Quem já ofertou, pode ficar em pé. Vamos cumprimentar os nossos irmãos. Nós somos uma família. Coração regenerado, coração Abençoe seu transformado, Levante suas coração mãos. que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que sinergia, que coisa bonita conversar com nossos irmãos, abraçar, dizer Deus te abençoe e entregar a paz do Senhor. Esse é o clima do nosso culto da família com escola dominical. Veja, que horas são? Que eu não, aquele relógio ali eu não confio muito não. São 10 horas, em ponto? São 10:01, a EBD começou 9:02, ou seja, 59 minutos, 1 hora. E olha o que a gente vive hoje. Esse é o clima que, se Deus quiser, a gente vai ter na EBD todos os domingos. Todos os domingos, um após o outro, sem exceção. Então, desde já, eu já faço convite para você. A gente vai acabar agora, acabar. Já faço convite para você no próximo domingo estarmos juntos de novo. De novo, porque vai ser esse clima. O nosso pastor vai estar aqui no próximo domingo. Vai ser algo extraordinário do céu. Então, já convido você desde já para estar no próximo domingo para nossa próxima lição e mais um momento entre família, entre amigos. Nesse momento a gente vai encerrar o nosso culto.
fazer a bênção apostólica com a nossa pastora eclesiástica, a pastora Rosa. Uma salva de palmas para a pastora Rosa, em nome de Jesus. Amém. Pastora Rosa, pastor Piquet, Estezinha, o Moisés que não pôde vir hoje, ou ele não veio hoje não, né? Vocês fazem falta a essa casa. Esse tempo que vocês estiveram de descanso completamente merecido, vocês fizeram falta e que alegria ter vocês de volta. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E de todo mundo que veio, mas especialmente dos nossos pastores eclesiásticos, pastor Piquet e pastora Rosa. Amém. Glória a Deus. Amamos a sua família. Amamos vocês em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que aula maravilhosa, queridos. Eu sempre digo que escola dominical é a oportunidade que nós temos de aprender a palavra de Deus, estudando e interagindo uns com os outros. Que nós possamos ver essa igreja lotada, trazendo as nossas famílias para aprender a palavra e crescer em conhecer a Cristo, porque está escrito no livro sagrado da Bíblia, que nós devemos prosseguir em conhecer a Cristo. E a escola dominical é um momento muito especial que nós devemos convidar os nossos irmãos, motivando as famílias para estar na casa do Senhor de manhã. E logo mais às 18 horas teremos o culto e o segundo culto. E o terceiro culto às 19h30. Fica aqui o convite para todos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Mas vamos encerrar fazendo aqui uma oração pelas famílias. Pode ser, Mateus? Amém. O diácono Mateus está assumindo a coordenação neste ano de 2023. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, com unção, poder e autoridade, sendo instrumento das mãos do Senhor, e como bem foi louvado, que todos, e especialmente você, nesta liderança, possa diminuir para que o Senhor cresça. Amém? Senhor, nós te apresentamos esta igreja, os nossos pastores, Araújo e Rejane, todos os seus filhos que exercem função, que já estão trabalhando na sua obra, que estão doando as suas vidas e o seu tempo, Senhor, para fazer o ID do Senhor neste lugar. Abençoa a família dos nossos pastores, abençoa a liderança desta igreja, todos que foram chamados para trabalhar, para cooperar, para fazer parte desta obra, Senhor, que sejam alcançados pela plenitude do Teu Santo Espírito, e assim haja um crescimento sem igual. Neste ano de 2023 estejamos cercados e assim, Senhor, abençoados pelo Seu poder agindo e operando neste lugar. Abençoa as famílias, Pai, que aqui congregam, que sejam elas alcançadas pela Sua palavra, ministrada neste lugar, que seja, Senhor, um local de oração, como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que a igreja crescia na comunhão, na oração e no partir do pão. Que assim esta igreja venha crescer como a igreja primitiva, Senhor. Nós estamos aqui e cremos no mover sobrenatural do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso retorno para os nossos lares, nos conduz em segurança, guardando a nossa entrada e a nossa saída, e como Davi possamos dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que possamos nos alegrar para estar aqui às 18 horas, para estar aqui às 19h30, cheios e repletos da alegria do Senhor, pulsando em nossas vidas. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já agradecemos. Amém. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda esta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.